Desde a semana passada nós estamos falando sobre consequências da contaminação religiosa na vida dos filhos de Deus. A gente vem falando aqui de algo que chamamos de espírito de religiosidade e que mata de dentro. É um inimigo que é terrível, porque ele é como um fermento, que leveda toda a massa. Algo tão pequeno, uma pitada de fermento é capaz de influenciar toda a massa. Nós estamos falando nessas quartas-feiras de algo muito sério, muito sério. A ideia inicial é que todos os líderes estejam às quartas-feiras e boa parte dos líderes puderam estar. E os irmãos que assim estiveram aqui, tem irmãos acompanhando, perderam uma quarta-feira, alguns não conseguiram todas, mas têm procurado vir. Eu indico que você compre o livro, os líderes que puderem comprar o livro, é muito bom, a gente não tem como ficar aqui falando todas as coisas do livro, a gente dá uma pincelada. Pega o livro, leia o livro, porque tem muito mais coisa, mais detalhes, mais textos bíblicos. O livro é uma faxina, o livro é uma luz assim na gente, sabe? E aí eu já quero dizer que nós estamos chegando no final do livro, nós estamos visando o livro todo já. O próximo capítulo já é sobre a restauração, a cura do espírito de religiosidade. Então eu não vou deixar nós temos um teste para passar, que está no livro. Eu não vou deixar para o final, eu vou deixar para quarta-feira que vem aplicar um teste que mede o grau de contaminação que nós temos. Tá bom? Então, se você quer saber, caramba, quanto de contaminação eu tenho, o que eu vou te dizer? Você tem. Não, que isso, está amarrado, em nome de Jesus. Tenha. E espero que você tenha um grau leve, um grau bem simples, mais fácil. Espero que o teu grau não seja crônico, porque um grau crônico é complicado. E aí depois do teste da quarta-feira que vem, nós vamos ministrar, pelo menos aí durante umas 5 quartas-feiras, com calma, cada ponto que precisa ser atingido para esse processo de restauração, de cura, de libertação desse espírito que é podre. É um espírito farisaico, que se instala principalmente na vida da liderança. Principalmente na vida da liderança. E da liderança se esparrama para toda a igreja. Aí fica uma igreja extremamente adoecida, farisaica, hipócrita, sabe? Com uma adoração só estética. Não é uma adoração ética, apenas estética. Quantos estão entendendo isso, amado? Amém. Ética fala de aparência, e ética fala de interior, fala de postura, fala de uma certa moral, sabe? Princípios que regem a nossa vida. Mandamentos do Senhor, não com legalismo, não com peso, mas com amor, aquilo que flui do Espírito Santo para a nossa vida. Nós precisamos de um rio de águas claras, de um rio de água pura, o rio do Evangelho, e atentar para que essa contaminação não venha contaminar a nossa vida, vir junto com o rio, sabe? Uma massa maravilhosa do Evangelho, e aí vem o inimigo, joga uma pitadinha ali. E esse inimigo não vem, sabe, amado, com chifre, não vem assim com uma aparência de fora, vem muitas vezes nesse meio, o viés com que esse inimigo entra é pela via da igreja, é a rigidez de um líder, é o autoritarismo de um outro líder, é um falso ensino, é uma rigidez doutrinária, é uma supervalorização de uma visão. Tudo isso vai devagarinho contaminando o nosso comportamento e nos tornando pessoas extremamente religiosas e capazes de contaminar e espalhar esse mesmo espírito, tá? Não é à toa. Por que a gente está ministrando nas quartas-feiras? Porque é um culto da igreja, é um tema para trabalhar a vida da igreja. A minha visão está em que os líderes estejam percebendo isso em si, sejam libertos pela luz do Espírito Santo. Não é libertos aqui, vem cá, vai cair demoniado, não é isso não, irmão.
É uma libertação da verdade, sabe? Amém. É uma libertação de uma espada que corta e divide alma de espírito. É uma libertação por meio da palavra de Deus, da luz do Espírito Santo, de uma percepção, de um insight, de uma revelação acerca de si mesmo, que o Espírito traz por meio da palavra. E a gente vai soltando aquele negócio, vai liberando aquilo da gente, sai fora. Sai, capiroto, em nome de Jesus. Amém? Esse é um cristianismo que mata. Não é um cristianismo que traz vida. É um cristianismo que mata, um cristianismo religioso. É um cristianismo que tira a vida da igreja, que não se importa com as pessoas. É um cristianismo que se importa mais com o modelo, mais com a doutrina, mais com as coisas do que com a pessoa, do que com as pessoas. E nós vamos ver hoje, o William na quarta-feira passada falou sobre 4 consequências. Quantos tiveram quarta passada aqui? 4 consequências da vida religiosa, da contaminação religiosa, da contaminação desse fermento de fariseu, dessa hipocrisia, desse espírito de religiosidade. Então, olha que consequências terríveis. Eu não sei se você já viveu. Normalmente, quem viveu algumas aqui, normalmente são líderes. Por exemplo, a primeira, o William falou aqui sobre cansaço e exaustão, estresse ministerial. Quem já viveu isso aqui, amado? Tem um livro do Wayne Cordeiro, um pastor lá do Havaí, pastor de uma das maiores igrejas americanas, né, lá do Havaí, que ele fala sobre andando com um tanque vazio. Você tem que ler esse livro. Tem lá. Eu tenho que ler, eu já li. Você tem que ler. O William tem que ler. Davi tem que ler. Toda essa galera nossa aqui que está mais, né, que você vê em todos os lugares, né, mano? Tu corre para lá, tu vê o William. Tu corre para lá, tu vê o Otário. Tu corre para outro canto, tu vê o Davi. Tu corre para lá, o Davi está em outro lugar. Cara, tem 2. São esses irmãos aqui que você vê lá na portaria e vê orando aqui. Ué, cara, tu está orando aqui agora? Como é que é isso? Você está entendendo, mano? Tem uma hora, se a gente demole, a gente fica contaminado. A gente vai andando com o tanque vazio. Esse pastor Wayne Cordeiro começou com síndrome de burnout até cair em profunda depressão. E demorou 2 anos para ele se recuperar. E ele relata isso no livro. É um livro fera, um livro que todo pastor deve ler. Porque os pastores é a raça que mais cai com síndrome de burnout e depressão. Você sabia disso, amado? Normalmente pastores que se permitem ser aquele faz-tudão, ou que psicologicamente acham que está sobre ele a responsabilidade da igreja ter sucesso. Isso é terrível, né? Isso é terrível. Então, cansaço, exaustão, segunda coisa que o William falou aqui também é terrível para a vida toda, cara. Perfeccionismo e culpa crônica. Na verdade, o perfeccionismo pode gerar e gera normalmente essa tal da culpa crônica. Porque o cara é super perfeccionista. O perfeccionista, ele quer tudo nos devidos lugares. Ele quer um controle das coisas. Ele quer ter o controle de tudo. Ele quer as coisas no seu lugar. Ele não está satisfeito, por exemplo, com o mínimo, sabe? O mínimo gostoso. Sabe o arrozinho e feijão? Temperadinho, gostoso. Não, ele tem que ter mais do que isso. Ele nunca está satisfeito. Se não estiver daquele jeito, ele fica frustrado. E ele chega ao ponto de se sentir culpado. Líderes de ministérios são muito assim. Pastores se exigem demais. E principalmente os que percebem, ou os que permitem, melhor dizendo, serem exigidos pelo próprio povo. Por exemplo, o que o povo de Deus quer? Todo domingo uma palavra nova. Todo domingo uma revelação do céu. Cada vez mais a igreja tem se tornado, por aí afora, amém? Cada vez mais a igreja tem se tornado, ao invés de uma igreja, uma congregação de santos, uma comunidade de fé, que se cuida, que se ama, cuja marca principal é o amor, é um monte de cliente querendo um produto bom, querendo experimentar um bom produto, querendo comer uma boa comida. Se aqui não tem uma boa comida, ele vai para outro lugar, para outro restaurante, que é outra igreja. Lá a comida está mais temperada. Aí fica assim. Aliás, alguns pastores chegam a nos estimular dizendo o seguinte: quer povo lá? Planta boa grama. É claro que isso não é mentira. É claro que a gente tem que ter palavra, tem que ter boa grama. É claro que a gente tem que ter trigo bom, pão do céu.
mas não é isso que deve determinar, ou isso não pode gerar um clientelismo. Isso tem que gerar ovelhas, tem que gerar discípulos. Eu não posso me tornar um cliente. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu não posso perder essa visão, porque nem sempre a palavra vai vir, sabe, arrebentando no teu coração. Nem sempre a palavra vai vir ardendo na tua alma. Nem sempre. Vai ter um dia que o Espírito Santo falou com a igreja do Cicírio. Falou com a igreja assim: ih, a igreja sem noção, né? Hoje foi fraquinha, né? Por quê? A gente ficou viciado por impressionante. A gente ficou acostumado com esse negócio. Não fazendo uma crítica a vocês, é porque é que está aqui na cabeça. Vocês estão entendendo, amém? Se não tiver um balabalá, um negócio babado aqui, a gente acha que Deus não veio. E nós precisamos entender que às vezes Deus quer falar com a gente num lugar em que a gente vai ser o mais racional possível. Amém? Também não pode ser assim o tempo inteiro, porque às vezes Deus gosta de brincar de pique com a gente. O Espírito Santo gosta de brincar de pique com a gente. Por isso que ele gosta de se esconder e esperar que a gente casse ele, corre atrás dele. Sim ou não? Sim. Você crê nisso mesmo? Por que tu não corre atrás dele então? Espera só ele te pegar. Tem hora que ele quer que a gente pegue ele. Amém? Uma ilustração, mas às vezes é essa sensação mesmo. Então, a gente tem que ter cuidado com o perfeccionismo. Por parte de muitos irmãos, procura uma igreja perfeita, uma igreja ideal. Fica todo mundo sofrendo, e esse ideal nunca chega. William falou sobre dificuldades em aceitar o perdão de Deus. Tem muita gente na igreja que tem dificuldade em se sentir perdoado, em aceitar o perdão de Deus. A dificuldade, eu tenho encontrado pessoas assim. Você pode até achar, cara, que é isso, né? Que para você é tranquilão, você desfruta do amor de Deus assim com uma beleza. Mas tem muita gente, amado, que chega dentro da igreja, ele tem tanta dificuldade em acreditar que Deus o ama ao ponto de ter perdoado o pecado que ele cometeu naquela semana, que ele não consegue nem levantar a mão para adorar. O dirigente de louvor está levantando suas mãos, adora, ele está assim, ó. Tu vê o semblante pesado. Isso pode esconder uma falta de capacidade de se apropriar do perdão de Deus, amor. A pessoa está sempre se sentindo em débito com Deus. Não, Deus não vai aceitar a minha adoração. Não é nem. Eu não sou digno. Ninguém é digno, não. Fala para o teu irmão, tu não é digno mesmo, não. Tu passa longe da dignidade diante do Senhor. Foi Jesus que nos tornou dignos, amor. Amém. É Jesus, Ele que é digno. Aleluia. É por meio dele que nós adoramos, porque Ele derramou sangue. Deus, por Pai, por meio de Jesus, o Filho, nos perdoou de toda iniquidade, de toda transgressão. Aleluia. Somos aprovados diante de Deus pelo mérito de Jesus, não o meu. Isso tem que ser cravado, enraizado no teu ser. Deus não vai ouvir o teu clamor, ouvir a tua adoração, porque tu é fera, tu não falha nunca. Ele vai te ouvir porque Ele olha para você e vê Jesus em você. Você não nasceu de novo? Quem nasceu em você? O que Paulo fala em Gálatas 2? Não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Há um Cristo em você. Há um Cristo em você. Há um Cristo em nós. Aleluia. Quando o Pai nos olha, Ele olha os Cristos adorando os seus filhos. Precisamos colocar isso bem forte no nosso coração. Não é aquele velho cego que está se achegando diante de Deus para ver se Deus aceita meu sacrifício, aceita minha oferta. Ele já me aceitou no Calvário. Aleluia. Já me aceitou. Glória a Deus. Se você tem dificuldade com isso, eu sinto te informar que o teu grau de religiosidade deve ser enorme. Enorme. Aí você precisa fazer jejum, aí você precisa fazer coisas, sabe, que alivia a sua consciência de culpa, para você sobreviver.
porque você ainda não entendeu que não precisa fazer nada, apenas se apropriar do amor de Deus. Só isso. Olha para o olho do teu irmão e fala para ele assim: você é um amado de Deus, cara. Você é um amado de Deus. Amado. Aleluia. Glória a Deus. Amado de Deus. Fala para ele: para que palhaçada, você é amado de Deus, cara. Pode ser bobão. E quarto, o William falou aqui, quarta, vida solitária, consequência, né? O cara vai nascer, ele vai ficar isolado. Vida solitária é um problema. Nós não fomos gerados para andar sozinhos, nós somos naturalmente seres gregários. Se soltar você sozinho assim no mundo, primeira vez, está todo mundo aí. E tiver 3 pessoas ali que faz assim, ó. Tu é atraída pelas 3 pessoas. Você tem uma natureza gregária. Você está entendendo? Então, as 3 pessoas vão te ver primeiro e o cara nem vão chegar ali. Agora, tu imagina nós que fomos constituídos reino de sacerdotes, família de Deus, amado. Fomos enxertados num corpo, no mesmo corpo, não tem um Cristo diferente. Estamos todos no mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Aleluia. Todos nós. Não tem como, amado. Se você tem vida solitária, é uma consequência de um espírito de religiosidade, uma vida religiosa, morta. É um sintoma e uma consequência. E eu quero falar nessa noite os últimos 3. A quinta consequência é divisão. Diga divisão. Diga, mano, divisão. Olha, é impressionante como na igreja as divergências nos separam. É impressionante como na igreja nós não temos a capacidade de andar com quem diverge de nós. Não concorda, o cara se separa. É assim ou não é, filho? O cara já não anda com aquela igreja lá, porque aquela igreja não crê nisso. Porque aquela igreja não crê no batismo, não crê no batismo do Espírito Santo, não crê no fala em língua. Então, já não anda mais com ele. Então, a dificuldade de andarmos é impressionante. Também fala de uma consequência de um baita espírito de religiosidade. Alguém já me falou: você é calvinista ou arminianista? Eu falei: cara, eu sou de Cristo, mano. Eu sou discípulo de Jesus. Esses caras aí eram discípulos. Calvino e Armínios eram discípulos. Eu estou com eles nessa parada. Eles seguiram Jesus. Eles montaram a teologia, mas naquilo que eles seguiram Jesus, eu estou com eles, com os dois. Aí fica o cara me ensinando a teologia, tentando me fazer tomar um partido. Você está entendendo, amado? Não, porque na minha visão teológica, tua visão teológica, cara. A gente pode conversar sobre teologia, mas isso não pode nos dividir, porque estamos no mesmo corpo. Mas a igreja brasileira, principalmente, é extremamente dividida, mano. E isso a igreja católica tira onda com a gente. Isso a igreja católica dá banho na gente. Desde que saímos da igreja católica como protestantes lá em Lutero, a gente não parou mais de se dividir. E hoje somos aí milhares e milhares, não é dezenas não são dezenas, são milhares de denominações. Por um lado é bom que a gente não tem um Papa, né, mano? Só temos um Papa, né? Cristo. Por um lado a gente tem aquela segurança de que quem nos move é o Espírito Santo. E eu não estou falando da divisão denominacional como nome, como estratégia local. Eu estou falando da divisão, da dificuldade de andar, ainda que divergente, de opiniões. Falei num grau macro. Agora, isso aqui tem entre nós. Qualquer tipo de divergência não é ou não deveria nos dividir, nos separar. Mateus 12 fala que o reino, Jesus fala que o reino dividido não subsiste, cara.
não subsiste. Ele nos orientou, falou, cara, reino dividido não subsiste. A gente siga com esse negócio. Olha, divididos não avançamos em conquista e na expansão do Evangelho do Reino nessa terra. Criamos dificuldades com essa divisão. Preste atenção, querido, em João 17, na oração sacerdotal que Jesus faz, lá já chegando no finalzinho do seu tempo aqui na terra, antes da cruz, ele orou pela unidade da igreja. Jesus orou pela unidade da igreja. Você está entendendo isso? Para pensar nisso, cara. O Senhor da igreja orou pela unidade da igreja. Ele orou para que todos os discípulos fossem um. Aleluia. Foi Jesus. Isso não é teologia, isso não é visão do projeto Vida Nova ou de outra igreja. Isso é visão do Evangelho do Reino de Jesus Cristo. Que fôssemos um, que tivéssemos tudo em comum. Isso é historicamente apresentado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 4, em todo o livro de Atos. A igreja como uma, compartilhando, tendo Cristo como centro da comunidade, tendo Cristo como a medida da comunidade. E aí ele orou para que fôssemos um lá em João 17. Qual o objetivo disso? A fim de que o mundo todo creia que tu me enviaste. Ou seja, a nossa unidade apresenta, proclama Cristo, a fim de que o mundo creia. As nossas divisões, há tanto espírito de religiosidade que nos tem dividido, que afasta as pessoas. Olha, eu costumo dizer, nos últimos meses, talvez nos últimos anos, que o problema do Brasil, da crise que o Brasil tem enfrentado, um dos problemas, talvez um grande percentual, ouso dizer, é por causa da igreja. Por causa da igreja. A gente viveu um avivamento no Brasil, a igreja começou a crescer, mas ao mesmo tempo crescia e se dividia, e se dividindo. E aí trio elétrico, marcha para Jesus, um monte de coisa, e levanta a mão, e repreende, e cadê? Historicamente, todo avivamento, quando avivamento haver, restaura também sociedade, política. Parece que nós ficamos tão desunidos que criamos uma dificuldade, o mundo não viu que somos um. Nessa expansão, Jesus orou com a finalidade para que, em sermos um, nós proclamássemos e as pessoas vissem que nós somos de Deus e que o mundo cresce nisso. Isso é muito sério. Agora, tratando de nós aqui, se nós formos divididos ou permitirmos uma divisão, qualquer tipo de divisão, e aí divisão que eu digo é ficar de birrinha por causa de divergências. E aí isso vai apagando o amor. Isso atrapalha as pessoas de se achegarem a Cristo. Isso é responsabilidade mínima. As nossas diferenças, muitas vezes de interpretações, não poderiam, não deveriam abalar a nossa comunhão com Cristo. Não poderiam abalar a nossa aliança. Se abala, querido, ou não nasceu de novo, ou está debaixo de um forte espírito de religiosidade, que não é capaz de andar junto, mesmo em meio a divergências. Hoje, se eu trouxer determinadas pessoas aqui, eu escandalizo a igreja. Sim ou não? Sim. Isso é para a gente refletir. A pessoa já está caminhando, está andando, está correndo no Evangelho. Deus já perdoou, já restaurou, mas nós não restauramos. Nós ainda estamos de birra, travados lá atrás. E o mundo está vendo isso. No mundo o cara paga uma cerveja por outro, está tudo certo. Aqui o cara tem que entrar rastejando para ver se nós vamos perdoar.
ficar enquadrado naquela parábola. Em que o cara vai lá no outro, o que foi perdoado, a sua dívida, vai no outro, pega o pescoço todo, seu desgraçado, cadê meu dinheiro? Aí o Senhor fala, maluco, cara, eu te perdoei muito mais, eu não perdoou o cara. A gente cai enquadrado nessa lei, nessa regra do reino ali. E a gente não percebe isso, amado. Que dificuldade é essa? Eu tenho essas utopias, cara. E às vezes eu não as vivo com mais intensidade por amor aos irmãos e por respeitar a medida de fé de cada um. Não é porque para mim está tranquilo que vai estar para o meu irmão. E aí eu respeito o meu irmão. Isso não me faz melhor do que ninguém. Porque também pode ter outras situações que o irmão já vai estar lá na frente e eu não estou conseguindo. Mas eu estou afim de viver essa parada aqui, cara. Eu estou afim. Essa parada é minha. Eu vou pro mundo. Vou surfar. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Corinto imperava divisões na igreja. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 1, rapidinho. Só Jesus, mano. O pelo oxigênio. Versículo 12 e 13. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Não tem como, cara. É uma pergunta: acaso Cristo está dividido? Como? O amor de Deus está derramado nos corações. Aí eu fico escolhendo, sem maturidade. O problema é quando achamos que somos os melhores, temos a revelação, quando achamos que o nosso método é que é fera, né? Nós é que somos a igreja do Pai, nós é que somos. Aleluia. Esse é um perigo para nós. Perigo. Isso não pode acontecer no nosso meio. Podemos ter até uma alegria, uma satisfação, né? Até uma certa, no sentido, de certa forma, honrado, privilegiado de fazer parte de uma igreja fera, tremenda. Isso é legal. Agora, achar que isso nos faz melhores é um grande laço para nós. E nos ver ou nos sentir diferenciados quando estamos diante de outras igrejas que julgamos mais fraquinhas, está errado isso, está fora da religiosidade. Ainda que a nossa igreja possa fluir em revelação, ainda que a nossa igreja possa fluir na adoração, ter uma ousadia tremenda, batizando todo mês mais de 100 pessoas, ainda assim não nos dá o direito de nos achar melhor do que o outro. Você está lá no renga-renga, com o violão todo, que não batiza ninguém no meio. Isso é maturidade, é pensar reino. Divisões também são frutos de imaturidade e carnalidade. Você não precisa abrir lá em 1 Coríntios, 2 capítulos à frente, você vê Paulo falando: olha, não falo com vocês como espirituais, falo com vocês como carnais. Vocês são carnais, porque vocês estão divididos. Então é imaturidade e carnalidade também. Maturidade está em respeitar as pequenas divergências e manter unidade sobre todas as coisas. Um exercício que nós fazemos assim tremendo todo ano é que somos um. É um exercício assim tremendo. Tu vê assim nitidamente quais são as nossas divergências. Mas é muito lindo quando naquele último dia, no 7/24, né?
mais lá no 7:24, que nós nos reunimos para ceiar e superamos aquela semana. Eu sei que alguns músicos queriam matar o outro durante a semana, né, mano? Eu cantor, queria, se pudesse fazer até macumba com o outro. Mas no final a gente vai superando, o Senhor vai movendo o nosso coração, vai nos fazendo entender que nós somos todos em Cristo Jesus, somos um, amém? Glória a Deus, mas é muito lindo isso que o Senhor faz lá. Sexta consequência, a quinta que eu trouxe aqui para os irmãos é divisão. Você pode dizer divisão? Fala para o irmão, cuidado com divisão, cuidado com a divergência comigo, e fala, cuidado com a divergência comigo. Olha, eu não estou falando que determinado comportamento carnal do irmão, herético de alguém, ímpio, não seja passivo de exortação, de admoestação em amor. Então é bom frisar isso, porque daqui a pouco começa a dizer que quem é você para me julgar? Hoje está tudo assim, né? Não julguei. Só Deus pode me Tudo agora, não julguei. A pessoa não sabe nada da Bíblia, só sabe esse versículo, não julguei. Porque esse versículo serve para tudo que for falar contra ela. Não julguei. Sexto é perversão sexual. Outra consequência do espírito de religiosidade. Então, Alcione ele vai dizer que legalismo e extrema rigidez podem ser um terreno fértil para Satanás levar o Filho de Deus à prática oculta da pornografia ou da perversão sexual. Nós já vimos o que é legalismo. Legalismo é a lei acima das pessoas, são as regras acima das pessoas, é a doutrina que vale mais que as pessoas, a visão e o modelo é que tem que ser cumprido. Isso é legalismo. E rigidez, extrema rigidez, rigor ascético, sabe aquela busca pela santificação, não pela via da graça, mas pela via do legalismo. Isso é terrível, cara. Isso deixa um terreno assim fértil para toda sorte de perversidade e pornografia. Abra a Bíblia lá em Filipenses 2, versículo 20 a 23. Filipenses 2, 20 ao 23. Todos acharam, amém? Glória a Deus, irmão. Fala o teu irmão, dorme não, mano. Fala aí, mano, não vai tocar, dorme não. Eu gosto demais, cara. Sério, agora. Sejou na hora, cara. Vamos lá, 20 ao 23. Não tem ninguém que como ele. 2, 20 ao 23, né? Não é esse não, tá errado. Aleluia. É Colossenses. Falei com vocês. Vamos lá, 20. Já que vocês morreram com Cristo, quantos morreram com Cristo aqui? Morreu mesmo, amado? Tá de vida, Silva, tipo Lula. A gente vai manifestar que Lula livre é você. Versículo 20. Já que vocês morreram em Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras. Tais como: não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos.
essas regras têm, de fato, aparência de piedade, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não pode, não toque as regras no intuito de se alcançar determinada ou pseudo-santidade. É o que Paulo chama de rigor ascético. A Bíblia vai dizer que não tem valor algum na busca da piedade, não tem, contra os impulsos da carne. É uma severidade consigo mesmo, que chega a um ponto, queridos, preste atenção aqui, por favor, chega a um ponto, o cara já está tão cheio de legalismo, tão cheio de religiosidade, e ele acha que a via do não fazer, não tocar, não olhar, é o que vai torná-lo aprovado diante de Deus, que ele começa a entrar numa arena e numa dificuldade para si mesmo, que ele não vê outra solução, ele começa a encontrar escapes e começa a viver vida dupla. Começa a ter uma vida pública, uma vida de fachada e uma outra vida oculta, escondida na pornografia e nas perversões sexuais. Porque isso aqui não tem valor algum contra os impulsos da carne, mas o espírito de religiosidade diz que tem. Diz que esse é o caminho. É não tocar, é não fazer, é não ir, é não estar, é se alienar, é ser um alien. Pergunta, irmão, tu é um alien, cara? Um alien, passageiro. É que é aquele filme? Como é que é o nome do filme do Alien? Alien Resgate. O que é o alien? É um cara de outro mundo, é um cara alienado. Esse não é o caminho, não. Nunca foi o caminho. Normalmente, as pessoas que falam muito de determinada área, é aquela área que é a dificuldade daquela pessoa. Normalmente, por exemplo, você vê às vezes algumas igrejas, as dificuldades usam aqueles roupões. Impressionante, os roupões, com todo respeito ao diplomata. Estou falando que cada um na sua, mas aqueles roupões, a Bíblia está dizendo para mim e para você que não tem força contra os impulsos da carne. Quer ver um sinal disso? Está com um roupão, mas está com a bolsa da Vitor Hugo, está com um sapato caro a beça. Outras vaidades, outras ostentações, e às vezes você vê que não é rico. Não estou entendendo, amado. Cada um na sua, mas a Bíblia está dizendo que se for para reprimir os impulsos da carne, não tem força. Quem vale mais, amado? A doutrina de determinada igreja local ou a palavra de Deus? Mas tem gente que talvez, se me ouvir, vai discordar e vai defender a sua própria doutrina. Vê se não era assim que os fariseus faziam. Não era à toa que, além da lei de Moisés, tinha aquilo que era o chamado Talmud, era a interpretação que os fariseus davam da lei, e que aquilo multiplicou em muito a lei e os mandamentos, tornando impossível. O caminho é completamente outro. O caminho da santificação é um caminho da intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais você anda, fica com fogo a tua vida. Está com certas inclinações, veja, se autoanalisa, veja se você não está indo pela via do legalismo.
Isso é, queridos, para todos nós. Para todos nós. Isso não vê quem está no altar e quem está aí sentado. Como eu falei, o espírito de religiosidade, ele é mais implacável na liderança. E vou dizer aos irmãos, eu não sei se em outra geração a gente já ouviu tanto escândalo sexual na vida de pastores. Tanto adultério e tanto divórcio na vida de pastores. Então veja que é uma coisa que a gente tem que realmente atentar e se preocupar. Por que isso acontece? Por causa da fachada. Então, essa tentativa de passar para vocês uma imagem de santarrão, profeta, nossa voz, profeta de Camboriú, glória a Deus, essa voz assim, que todos eles têm essa voz. Parece que os caras treinam o ano inteiro para poder, quem sabe, um dia participar de um ambiente desse. É o sonho de consumo. Multidão. No dia que os irmãos me verem nesse caminho, pode chapar a cabeça, a mão na minha cabeça e repreender todo espírito de religiosidade. Amém. Estou falando sério. Me salvem, amados. Salve a pastora Dani. Vocês precisam andar o máximo comigo para vocês tentarem captar, perceber quem é o Sérgio, quem é a Dani. Vocês estão entendendo isso, amado? Eu, sinceramente, eu preciso de vocês, senão eu caio na rede. E a gente vai construindo uma imagem que daqui a pouco a gente não suporta. E eu já falei aqui em outras ocasiões, eu não farei uma imagem projetada para você gostar. Ou você me ama e aprende a andar comigo, ou você se vê com Jesus. Eu amo você, chato pra caramba. É verdade. Por que eu tenho que amar você, aturar você, estar no gabinete com você, endoidar a cabeça com você, cabelo branco com você, e você ficar se derretindo? Mas eu amo também. Não é injusto isso, amado? Não, você é pastor. Não sou pastor, sou o servo que também sou pastor. E não sou só pastor, também sou bombeiro, também sou psicólogo, também sou pai, sou marido. Eu estou falando aqui de mim, eu estou me pegando como exemplo para que você aplique na tua vida, para que os líderes apliquem na vida deles. Como é saudável, amado, a maneira extrovertida que às vezes nós temos o comportamento da igreja, o projeto da Nova. Eu tenho testemunho de pessoas que eu digo, cara, putz, você é diferente, vocês parecem que estão sempre, quase que um diálogo. Não tem aquela coisa. Vamos. Uma vez o Lucas me botou uma pilha que escapou aqui, como é que é? Como é que eu falei? Podeis assentar. Ele faz todo, podeis assentar, eu nunca vi. Sei lá dos tempos. É claro, é um jeito em português, né? Legal de se colocar. Mas eu estou falando, só para dar um exemplo assim, nós não temos algumas. Cara, dá até medo de não dar na igreja. A igreja que vai pregar numa igreja diferente. Como é que é aquela igreja? É um desafio, mano. É um desafio, que cada igreja tem costume. Aquela igreja, o cara me convidou, cara. Você nunca fui lá. E aí, como é que é? Mas você vê, cara, vem aqui, sai daqui. Aqui, galera, honra, receber, fala Senhor, orar, vai ter na mão. Então a pessoa se sente à vontade, a gente procura fazer isso. E eu espero que nós sejamos sempre assim. E uma das coisas que me incomoda é quando a igreja
não aproveita a localidade que tem, o ambiente de adoração que tem, e às vezes fica aí com certo peso para adorar o Senhor, sabe, para se expressar diante do Senhor. Tantas pessoas gostariam que as suas igrejas tivessem a liberdade que nós temos aqui, e às vezes quem está aqui não aproveita a liberdade que se tem. É impressionante, mas vamos que vamos, em nome de Jesus. Sensualidade significa satisfazer os desejos da carne, que está tudo nessa linha aqui: adultério, prostituição, fornicação, fantasia sexual, que é o adultério mental. Então é isso aí, amado. O legalismo, ao invés de nos santificar, tem o efeito contrário, empurra-nos para uma vida suja, só que às escondidas. Porque o cara não tem condições de se humanizar, de se abrir para alguém, aí ele tem que escapar. Para ele não perder o que tem, para ele não perder a dignidade, para ele não perder às vezes o dinheiro, o salário, qualquer coisa, o poder, aí ele fica ali escondido. É assim que tem acontecido. Que às vezes o cara não encontra uma via, não encontra amigos, não encontra pessoas, porque as pessoas são tão religiosas, são tão frias, que as pessoas não se sentem bem para colocarem para fora, para buscarem ajuda. Você precisa de um amigo, você precisa de um ambiente que você confie para você procurar ajuda. Amém? Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Você tem grupo familiar? Teu grupo familiar lá é um lugar ideal. Lá. O líder de grupo familiar tem a missão de fazer com que aquele lugar seja um lugar saudável e ideal para que as pessoas se coloquem. Bom, última consequência é esfriamento do amor. Eu não vou falar mais, que a hora já avançou. Se você depois ler em casa em João 14, 15, João 13, você vai ver o que Jesus está tratando lá. E aí a gente tem também Lucas capítulo 10, que fala do bom samaritano. Se você for ver Lucas capítulo 10, lá na parábola do bom samaritano, você vai ver que o bom samaritano para investir sua vida, seu tempo, seu veículo, seu dinheiro, e ainda se dispôs a indenizar caso o gasto fosse maior. Demonstração de amor, demonstração de misericórdia. Se a igreja tem o seu amor esfriado, ela simplesmente esfriou naquilo que é a marca principal do cristianismo. É incrível como a gente esquece que a marca principal nossa não é a adoração, não é falar em línguas estranhas, não é os dons do Espírito, né, de operação do Espírito, não é a placa, não é o DVD, não é o CD, não é o programa de televisão. A nossa identidade é o amor ao próximo, é o amor aos irmãos. Jesus falou que nós seríamos conhecidos como discípulos se nós nos amássemos uns aos outros. E essa consequência aqui, para mim, é a que fecha, é o golpe final, é a igreja perdendo a sua marca principal, que é o amor. E esse amor é bem relatado na prática lá na parábola do bom samaritano. Aquele cara lá parou, conduziu, investiu, amou, cuidou, deixou mais lá, se gastar mais eu vou voltar para pagar. É um amor prático, não é amor de palavras, é falácia, amor prático. E outra coisa, amar quem pode te dar alguma coisa, ainda assim pode esconder um certo interesse. O bom samaritano amou alguém na sarjeta, que certamente não tinha ali nada para oferecer para ele. Amar o diácono, amar o pastor, amar o apóstolo, né? O meu apóstolo, aleluia, pastorzão, né? Eu fico bem na vida. Paga até uma picanha para mim. Agora, amar o irmãozinho menor da igreja, amar a senhorinha, aí sim, aí está testando o nosso amor, aí está testando o nosso